A gente está numa temática, né, esse começo agora de ano, que se chama do jeito de Deus. E, assim, a ideia dessa série de mensagens é a gente pensar em coisas que nos ajudem a estruturar a vida para o resto do ano. Então, eu tenho que falar de coisas bem básicas, né, que estão no nosso dia a dia. O primeiro domingo a gente falou sobre o tempo, do jeito de Deus. Domingo passado a gente falou sobre trabalho do jeito de Deus. E hoje a gente vai falar sobre dinheiro do jeito de Deus. E essa é uma temática importante, porque assim, muito do nosso tempo é gasto pensando em dinheiro. E muito do nosso trabalho, a motivação, muitas vezes é o dinheiro, né? Então, dinheiro é uma coisa que está no nosso dia a dia, que a gente depende dele muitas vezes para poder fazer as coisas, né? E é muito importante, a gente quase não pensa sobre o que seria a gente se relacionar com o dinheiro do jeito de Deus. Então, assim, para a gente poder organizar, né, a nossa reflexão dessa manhã, a gente vai falar sobre o que é o dinheiro, quando ele se torna perigoso e o que seria, então, a gente vivenciar, né, ou se relacionar com o dinheiro do jeito de Deus. Mas antes, a gente vai fazer a leitura bíblica, né? Então, eu queria pedir... Será que... Não sei, Fer, você pode fazer essa leitura? Vem cá, por favor. Então, a gente vai ler o texto bíblico, lá em Zacarias, depois em Lucas. Zacarias 11, de 12 a 13. E eu disse a eles: paguem-me o que acham que eu valho. O valor que eles me pagaram foi um insulto, 30 moedas de prata. O Eterno me disse: jogue isso na caixa de coleta para os pobres. Esse valor ridículo representa o que eles pensam de mim e do meu trabalho. Peguei as 30 moedas de prata e depositei-as na caixa de coleta para os pobres, no templo do Eterno. Lucas 16, de 1 a 13. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para quê? Quando perder o meu emprego aqui. As pessoas me recebem em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: toma sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que com os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Legal, essa é a palavra de Deus para a gente nessa manhã. Então, em primeiro lugar, o que é o dinheiro? Eu queria que você imaginasse a seguinte situação. Vamos imaginar, né, que eu espero que não aconteça com ninguém aqui, tá? Que você seja confundido com alguém, né, e vai preso, tá? Sem direito à fiança, sem direito a recurso, sem, direito a nada. E aí você vai para a cadeia, na cadeia você não tem cartão de crédito, você não tem dinheiro, você não tem nada, tá? Passa um tempo, você descobre que
Com 10 cigarros você consegue um pão extra. 20 cigarros dá para você comprar um jornal. Aí você vai convivendo com os outros presos, vai descobrindo que com, sei lá, 100 cigarros você consegue um sabonete. 300 cigarros você paga alguém para limpar a cela no dia que é teu, né? Ou seja, a gente sabe que dentro da prisão o cigarro é dinheiro. Mesmo que você não fume, você vai pedir para que tua família leve cigarro para você quando for fazer visita. Porque é isso, tipo, naquele lugar restrito, a moeda de troca é o cigarro. E isso é muito interessante, porque ajuda a gente a entender o que é o dinheiro. Né? Tem um historiador que ele fala assim, ó, o dinheiro não são moedas e notas de banco. Dinheiro é alguma coisa que as pessoas estiverem dispostas a usar para representar de forma sistemática o valor de outras coisas com o objetivo de trocar bens e serviços. Entendeu? Qualquer coisa que as pessoas estejam dispostas a usar para trocar bens e serviços pode virar dinheiro. Só que para ser dinheiro tem que ter algumas características. A primeira característica é que tem que ser uma coisa escassa, rara ou de difícil acesso. Como, por exemplo, diamante na natureza, né? Por que diamante custa muito dinheiro e areia não? É porque o diamante é raro, a areia você encontra fácil, né? Dentro da prisão, o cigarro é difícil de arrumar, então ele vale alguma coisa. A segunda coisa é que tem que ser do interesse de uma ou mais pessoas. As pessoas têm que estar dispostas a trocarem aquilo, tem que ter um interesse mútuo para aquilo poder ter valor. Por exemplo, quando os espanhóis chegaram na América, os astecas não entendiam por que eles queriam tanto ouro. Porque para os astecas o ouro era bonito, mas, cara, não dá para comer, não dá para tecer, né? Se você for fazer uma ferramenta de ouro, o ouro não é um metal tão forte assim, né? Tipo, que vai durar bastante. Então eles falam, cara, esses caras são tudo loucos, né? Por que eles querem tanto ouro? Mas é isso, tipo, duas pessoas ali têm que ter um interesse. E a terceira característica, que tem a ver com isso, é que o dinheiro tem que existir dentro da imaginação compartilhada das pessoas, né? Por exemplo, quando um governo troca de moeda, então vocês lembram, a gente já teve no Brasil, por exemplo, cruzado, cruzeiro, né? E da noite para o dia, quando mudou a moeda, você podia ter 1000 cruzados, né? na tua carteira, do dia para a noite que não virou nada, né? Se você não fez a troca, acabou de... Então, dentro da imaginação partilhada das pessoas, aquilo tinha valor. Se aconteceu alguma coisa e mudou, perdeu o valor da noite para o dia, né? Ou seja, o dinheiro só tem valor se todo mundo acreditar que ele tem valor. Certo? Se a pessoa não acreditar que aquilo tem valor, deixou de existir o valor dele. Então, porque ele é algo que só existe na nossa imaginação coletiva. Se não fosse assim, por exemplo, não teria como existir criptomoeda. Alguém consegue pegar uma criptomoeda na mão? Não existe, né, o objeto criptomoeda. Ele só existe dentro de um computador. Aliás, 90% de todo o dinheiro do mundo só existe dentro do servidor de um computador. E aí a gente entende a notícia, não sei se vocês viram a notícia semana passada, que um funcionário da Bolsa de Valores lá de Nova York, o cara esqueceu de dar um reboot no computador e no outro dia virou um caos. Por quê? Porque a grana está dentro do computador, não existe, né, tipo, físico, certo? Então é isso. Então o dinheiro, ele é algo raro, imaginado e do interesse coletivo. Por isso, então, ele é uma ferramenta que viabiliza trocas. Você já imaginou você tentar comprar uma casa, tipo em outro estado, em outra cidade, se você, sei lá, não tivesse como fazer esse tipo de transação com dinheiro? Já pensou? A pessoa tem que levar moeda de ouro para poder comprar uma casa? Quanta moeda de ouro que você tem que levar? Só bandido, né, que carrega mala de dinheiro para comprar casa. Ninguém anda com dinheiro vivo para fazer esse tipo de transação. E se não existisse o dinheiro, já imaginou quantas vacas você ia ter que dar para comprar uma casa?
Quantas vacas, patos, galinha, né, carroças, ele tem que dar tudo, filho, né, escravo, era assim que as pessoas faziam antigamente. Então, o dinheiro ele é algo útil. Ele é uma ferramenta, em si ele não é nem bom nem mal, ele é útil, ele viabiliza as coisas, e é aí que mora o perigo. Por quê? Porque dinheiro é algo que possibilita que as coisas aconteçam. E a gente começa a entrar então no segundo ponto. Quando o dinheiro vira algo perigoso. Por quê? Porque uma realidade imaginada igual ao dinheiro, apesar de ser imaginada, é algo real e que ele exerce poder no mundo real. Por exemplo, um país é outra realidade imaginada. Você não consegue pegar um telescópio e observar um país, certo? Você não consegue tocar no país, né? O país não é uma coisa que existe, só existe porque as pessoas entendem que aquilo é um país. Só que ainda assim, mesmo sendo uma realidade imaginada, ele exerce muita influência no mundo real. É só a gente pensar na guerra da Ucrânia com a Rússia. Está afetando o mundo inteiro, né? Principalmente quem está ali envolvido diretamente, tem gente morrendo. E além disso, toda a questão econômica, né? Tipo você sabe, está tudo meio que vinculado a isso. Quando o dinheiro ele começa a exercer poder, ele deixa de ser dinheiro, ele deixa de ser uma ferramenta de troca, e aí ele vai virar outra coisa. Em linguagem bíblica, uma coisa que exerce poder na Bíblia ela é chamada de potestade. Então, quando o dinheiro ele começa a exercer poder, ele vira uma potestade, ele vira algo que exerce poder. O que é uma potestade? Potestade é uma coisa que governa, que domina, né, que controla as coisas. Potestade é algo que exerce força, influência no mundo real. E aí é nesse ponto, então, que o dinheiro vira algo perigoso, porque quando ele se torna uma potestade, ele começa a influenciar e afetar o mundo que a gente vive de verdade. Então, por exemplo, em nome do dinheiro, o que tem acontecido ultimamente no Brasil? Um grupo de garimpeiros invadiu a Amazônia, invadiu lá a Amazônia em busca de metais raros, né, em busca de dinheiro. E aí esses caras, né, querendo ganhar muito dinheiro, eles começaram a matar rio, a mata, os animais, os povos indígenas. Então essas coisas que são reais, a mata, o rio, o povo, né, os animais, eles começaram a ser afetados, machucados, feridos, exterminados por causa do dinheiro. E eu estou falando do desastre dos Yanomamis que a gente está vendo na televisão, né, toda semana. E aí eu te pergunto, pensa comigo, o que leva uma pessoa a acabar com o rio, acabar com todo o ecossistema, jogar mercúrio em tudo, sabendo que os animais vão morrer, sabendo que as pessoas vão ficar doentes, e ainda assim não se importar com aquilo, e continuar fazendo? O que leva uma pessoa a fazer isso? O grande problema do dinheiro e da potestade, de uma maneira geral, é que a gente acha que a gente consegue controlar uma potestade. Só que na verdade, quando a gente começa a lidar com ela, muitas vezes é ela que controla a gente. Você acha que você pode possuir o dinheiro, mas se bobear é o dinheiro que te possui. Aí, na hora que você vai ver, você está matando tudo por causa do dinheiro. É igual as Crônicas de Nárnia, né? Quando o Eustáquio... Vocês assistiram as Crônicas de Nárnia? Peregrino da Alvorada? O C.S. Lewis ele escreve assim, ó. Quando ele narra, o Eustáquio é aquele menino que é o primo, né, de uma das crianças lá que vão para Nárnia, e ele é um mala sem alça, ele é chato pra caramba, né, e ele é muito ganancioso. Um dia ele descobre um tesouro de dragão, e aí o Lewis escreve assim: tinha se transformado num dragão enquanto dormia. Ao dormir sobre o tesouro de um dragão, com pensamentos gananciosos, típicos de um dragão, ele próprio acabara se transformando em dragão. E o que é um dragão na mitologia? Se você assistiu Game of Thrones, você sabe bem o que é um dragão, né? Tem uma cena que eles chegam para Daenerys, a mãe dos dragões, e fala assim: o que ele come, o dragão? Ela vira pro cara e fala assim: o que ele quiser. Tipo, você não controla o dragão. Se ele quiser te comer agora, ele come. Pronto, acabou. Por quê? Porque na mitologia o dragão é essa fera incontrolável
E ninguém consegue segurar ele, ninguém consegue impedir ele se ele resolve fazer alguma coisa. E por ele ter todo esse poder, o que o dragão gosta de fazer? O dragão gosta de entesourar as coisas, ele gosta de guardar tesouros, né? Por isso que o dragão muitas vezes é uma metáfora para a pessoa gananciosa. Por quê? Porque o ganancioso ele vai entesourar para si mesmo o máximo que ele puder, e aí ele vai destruir qualquer pessoa que ousar colocar a mão no dinheiro dele, no tesouro dele. Em outras palavras, o ganancioso é alguém que se deixou possuir pelo dinheiro. Então, quando o dinheiro tem o poder de possuir alguém, ele se tornou aquilo que Jesus chamou no texto que a gente leu de mamon. Essa divindade, esse poder elevado à divindade que virou um demônio, na verdade, que possui as pessoas. E é por isso então Jesus vai falar: nenhum servo pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E a palavra grega usada aqui é mamon. Mamon é dinheiro elevado à condição de divindade, é um falso Deus. E quando Jesus fala de servir o dinheiro, ele está falando assim, a palavra usada é aquela palavra do trato. Vocês lembram quando vocês estudaram a Idade Média, do suzerano e o vassalo? O vassalo é aquele que serve... Não lembra? Então, aula de história aqui, gente. Vinícius, por favor, professor de história. Não. Cara, eu morro de medo de falar coisa de história, porque a gente tem um professor de história aqui, né? Que estuda na federal ainda. Então, mas assim, o vassalo é o cara que é um nobre também, né? Mas ele presta serviços a um senhor que é maior do que ele, em troca de outras coisas, em troca de proteção, em troca de segurança, em troca muitas vezes de estima, né? Porque se o rei olha para você, se o rei te dá valor, você vira uma pessoa importante. Então, o vassalo é aquele que vai servir outra pessoa em troca de outras coisas. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: e se o dinheiro falhar na promessa dele? E se ele não cumprir o que ele prometeu de segurança, de estima, de valor? Às vezes, quando o dinheiro falha na promessa dele, o baque é tão grande que não sobra nada para a pessoa. A perda é tão grande, o luto é tão grande que não tem nenhum ego, né, para poder lidar com aquilo. E aí a pessoa desmorona, a pessoa se quebra toda. Então percebe uma coisa, a gente chegou no impasse. Dinheiro é uma coisa boa, útil, que possibilita que as coisas sejam feitas, que as trocas sejam feitas. Por outro lado, o dinheiro é uma coisa extremamente perigosa. E aí a pergunta é, será que tem uma forma da gente lidar com o dinheiro de um jeito que agrade a Deus? Será que tem como a gente possuir o dinheiro sem ser possuído por ele? E eu acredito que sim. Porque o texto que a gente leu, Jesus fala disso. Então o que é você poder usar o dinheiro do jeito de Deus? Esse é o meu terceiro ponto. Como que seria o dinheiro do jeito de Deus? Então na parábola de Lucas, Jesus mostra pra gente qual que seria esse jeito certo da gente lidar com o dinheiro. Mas para isso então eu preciso explicar um pouquinho essa parábola para vocês. A grande dificuldade da parábola é que quando a gente olha para ela assim, bate pronto, parece que Jesus está elogiando a malandragem, não é? Parece que Jesus está incentivando o cara que agiu de uma maneira desonesta. Mas vocês vão ver que não é bem isso. Por quê? Vamos primeiro entender o contexto da parábola. O cara que é o dono das terras, pensa assim, ele é um grande latifundiário, ele é o senhor de terras. Os caras que estão devendo para ele, quem são? São as pessoas que arrendaram a terra. Sabe o que é arrendar a terra? É quando você aluga um pedaço de terra e aí você faz um acordo, né, com a pessoa que você vai pagar uma parte da produção daquilo que a tua terra der, né, para o cara que é o dono da terra. Então é um aluguel de terra. E o cara que é o administrador, então é o cara que faz, é o intermediário ali que vai negociar e que vai meio que gerir as pessoas que estão trabalhando na terra e o cara que é o dono da terra. Então o que eles faziam na Palestina? Eles acertavam o preço antes, e aí independentemente do valor da colheita, o cara tinha que dar o tanto que foi combinado. Esse que é o contexto do texto. Qual que é o grande detalhe importante? É o seguinte, o Senhor ouve falar que o cara está administrando mal. E aí é o seguinte,
perdeu a confiança, demite o cara na hora. Então ele foi demitido. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ele demitiu o cara e falou assim, ó, presta conta, traz o livro de contabilidade aqui para eu ver, né, para eu poder acertar. A manobra toda que o cara faz é assim, é enquanto as pessoas ainda não sabem que ele foi demitido. Ninguém sabe ainda que ele foi demitido, só o Senhor. Então ele tenta fazer tudo com pressa, ele tenta fazer tudo rápido. O texto mostra isso pra gente, que ele tem pressa. Ele chama o cara e fala assim, escreve depressa aí que você deve tanto. Então ele está tentando se movimentar enquanto as pessoas ainda não descobriram que ele foi mandado embora, mas ele foi mandado embora. E é interessante por quê? Porque ele não tentou se justificar, ele não tentou se defender. Então quando ele fica quieto, ele assume a culpa dele. Isso é um detalhe importante. Ele assumiu a culpa dele. Agora, outro detalhe muito importante é que o cara podia mandar prender esse homem. Ele não manda prender, não manda nem devolver o dinheiro. Por quê? Porque o senhor de terra, apesar de ser justo, né, e de querer ali a contabilidade, ainda assim ele é um cara generoso, ele é um cara misericordioso. E o empregado sabe disso. Então, o empregado está apostando tudo nessa misericórdia do dono. Qual que foi a manobra dele? Então, ele foi despedido, ele tem que devolver os livros. Antes que todo mundo descubra, ele vai lá e ele negocia com as pessoas. Então, sabe o que ele deu a entender para as pessoas que estavam negociando? Os caras não foram assim, porque quando a gente pensa assim, o cara está sendo malandro. Se as pessoas soubessem que ele era malandro, automaticamente quem está negociando também é malandro, né? Mas não, os caras não sabem o que está acontecendo. A esperteza do cara, sabe qual foi? Ele deu a entender o seguinte, olha, eu estava conversando com o seu Benjamin outro dia, e eu falei para ele, pô, seu Benjamin, não choveu direito esse ano, teve um monte de praga, acho que ia ser justo a gente dar uma reduzida no aluguel para os caras. Então quando ele chega para negociar, ele fala assim, ó, eu estava conversando com o seu Benjamin, ele topou abaixar o aluguel, porque ele sabe que não foi muito bom esse ano. E os caras pensam assim, pô, legal. Então eles estão achando que o dono sabe da negociação. E aí é por isso então que ele está sendo esperto, e aí assim, o que ele provoca? Da noite para o dia ele virou o herói da vila. Ele virou o cara que negociou com o patrão, e aí abaixou o aluguel. E por outro lado, ele também fez com que o patrão fosse o cara mais generoso do mundo. Pô, seu Benjamin é um cara bom mesmo, hein? Reduziu o aluguel pra gente. Então a jogada dele foi muito esperta. Ele conseguiu duas coisas. Ele conseguiu ele se dar bem e fazer com que todo mundo olhasse para o dono da terra como um cara generoso. Então tem um comentarista bíblico que ele vai falar assim, ó. O Senhor tem duas alternativas, o dono das terras. Ele pode voltar aos devedores, explicar que tudo havia sido um engano, que o mordomo havia sido demitido, e desta forma seus atos eram nulos, inválidos. Ele podia fazer isso, não podia? Mas se ele fizer isso, o que vai acontecer? A alegria dos aldeões se transformará em ira, e ele será amaldiçoado por sua avareza. Então se ele fizer isso, da noite para o dia também vai ficar mal. Segundo, ele pode ficar em silêncio, aceitar o louvor que agora mesmo está sendo proclamado a ele e permitir que o astuto mordomo se eleve na crista da onda do entusiasmo popular. Este senhor é um homem generoso. Ele não mandou prender o mordomo antes. Ser generoso é uma qualidade primordial de um nobre no Oriente. Ele reflete por um momento e depois volta-se para o mordomo e diz: você é um indivíduo muito sábio. Você entendeu o que aconteceu? Em vez dele lá falar assim, não gente, para tudo. Eu já tinha mandado esse cara embora, não está valendo nada a negociação. Ele fala, não, esse cara é esperto, porque ele fez com que todo mundo saísse ganhando. É por isso então que Jesus concluiu essa história dizendo: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Gente, presta bem atenção agora nisso. Fazer amigo é diferente de comprar um amigo. Comprar um amigo é você lidar com as pessoas com base, sabe, nessa coisa de
você só tem valor enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem recurso. É o que acontece com o filho pródigo, né? Enquanto ele tem grana, tá cheio de amigo. Acabou a grana, todo mundo vai embora. Comprar amigo é isso, é você colocar preço nas pessoas. Jesus não está falando isso. Jesus está falando assim: construam amizades com os recursos que vocês têm. Acho que o melhor exemplo que a gente tem na Bíblia é Davi e Jonatas. Jonatas é o filho do rei. Davi é um pastor pobre. O que Jonatas faz com Davi é pegar todas as coisas que ele tem, os recursos que ele tem, a espada, o cinto, a armadura, e ele dá para Davi. E à medida que ele dá para Davi, ele vai construindo uma amizade com Davi. É isso que Jesus está falando. Por que a gente tem que fazer isso? Olha o que diz o texto bíblico: a fim de que, quando as riquezas faltarem, esses amigos recebam vocês nos lares eternos. Percebe uma coisa? Jesus não fala assim, ó, não fala assim, se as riquezas faltarem. Ele fala quando elas faltarem. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, se quebrar a bolsa de valores, você perder teu dinheiro, seus amigos te... Não é isso. Ele está falando quando elas faltarem. A palavra aqui para faltar é quando as riquezas elas eclipsarem. É a mesma raiz de eclipse. Ou seja, para quando vocês morrerem, quando vocês saírem desse mundo, os amigos que vocês fizeram aqui possam receber vocês no lar eterno. Ou seja, tem uma urgência que a gente fala assim, o termo teológico é uma urgência escatológica. Jesus está olhando para o fim dos tempos, Jesus está olhando para quando a vida acabar. Para quando a nossa vida acabar, essas pessoas recebam a gente lá no céu. Ou seja, o jeito que a gente lida com o dinheiro aqui, ele, de certa forma, ele gera ecos e ele reproduz coisas que duram para a eternidade. É isso que Jesus está falando. A forma que a gente lida com os recursos que Deus bota na nossa mão aqui, tem consequências e resultados que vão durar por toda a eternidade. Por isso que é tão importante a gente saber lidar com o dinheiro. O grande problema nosso, sabe qual é? É que a gente esquece que aquilo que a gente conquista no reino do espaço, das coisas materiais, termina na fronteira do reino do tempo. Quando você morre, você não vai levar nada para o outro lado, vai ficar tudo aqui, e a gente esquece disso. Tem uma fábula rabínica, um conto rabínico que diz o seguinte, que 3 demônios aprendizes resolveram vir para a terra. E aí o diabo perguntou para cada um deles o que eles iam fazer para enganar as pessoas e levar a alma delas para o inferno. O primeiro demônio falou assim, olha, quando eu for para a terra, eu vou dizer para as pessoas que Deus não existe. O diabo olhou para o primeiro demônio e falou assim, isso não vai dar certo. Porque no fundo do coração das pessoas, elas sabem que Ele existe. Aí o segundo demônio falou assim para o diabo, quando eu for para a terra, eu vou dizer que o inferno não existe. O diabo olhou para ele e falou, isso também não vai dar certo. Sabe por quê? Porque no mundo as pessoas passam por tantas coisas ruins que elas experimentam o inferno todo dia da vida delas. Elas sabem que o inferno existe. Aí o terceiro demônio falou assim, quando eu for para a terra, eu vou dizer para as pessoas que elas não precisam ter pressa, que elas vão ter todo o tempo do mundo. O diabo falou, pode ir que você vai ganhar muitas almas para o inferno. Porque esse é o nosso problema. A gente vive dia a dia como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. E a parábola que Jesus conta para a gente é uma parábola que ela tem um apelo escatológico. Gente, presta atenção. Tem uma outra parábola que é paralela a essa, que é aquela do rico, o cara que tem uma grande colheita, ele resolve acabar com os celeiros dele, fala assim, vou destruir meus celeiros, fazer maiores, tal, vou falar agora descansa, e Deus fala para ele, seu louco, essa noite mesmo vão pedir tua alma, o que você tem vai ficar para quem? Sempre quando a Bíblia fala, e Jesus fala das riquezas, do dinheiro, tem um apelo escatológico, assim, gente, as coisas aqui elas acabam e acabam rápido. Então você tem que ter sabedoria nos seus negócios, para quê? Para poder gerar mais recurso possível, para que os resultados eternos possam
sabe assim, durar por toda a eternidade. O dinheiro em si não é uma coisa ruim, ele não é mal. O grande lance está em como a gente lida com ele. E aí, a gente que é cristão, e a gente que vem assim, mesmo a gente sendo protestante, no Brasil a gente tem uma herança católica muito grande, a gente também tem muita influência das religiões orientais. A gente acha que o grande lance para a gente saber lidar com o dinheiro é a gente abrir mão do dinheiro. Não é isso? Fazer voto de pobreza. Quem que é o santo na igreja católica? Está ali, ó, o São Francisco. É o cara que abriu mão da grana e fez voto de pobreza. E aí eu te pergunto, será que a melhor forma de a gente lidar com o dinheiro é a gente abrir mão de tudo? O Dallas Willard, no livro Celebração da Disciplina, Celebração da Disciplina não, como é que é o nome? O Espírito das Disciplinas. O Dallas Willard, eu não vou nem ler a citação aqui, mas ele fala assim, que, eu vou ler só um trechinho. A idealização da pobreza é uma das mais perigosas ilusões dos cristãos no mundo contemporâneo. Mordomia que exige a posse de bens e a generosidade de dar é a verdadeira espiritual em relação às riquezas. Vamos imaginar que você abra a mão do seu dinheiro. Ainda assim, o dinheiro vai desaparecer da noite para o dia? Ele vai continuar existindo, não vai? Alguém vai ter que lidar com esse dinheiro, não vai? Se você morrer hoje, teu dinheiro vai para a mão de alguém, não vai? Tua casa vai para a mão de alguém. Ou seja, você abrir mão de tudo não é a melhor forma de lidar. Por quê? Porque alguém vai tomar conta. E aí o grande lance é o seguinte, se os filhos da luz não administram os recursos desse mundo, quem é que vai administrar? Os filhos das trevas. Então a melhor forma de a gente lidar com o dinheiro qual é? É a gente ganhar muito dinheiro. E a gente ter um coração muito generoso para repartir com muita gente. Para distribuir de maneira generosa. Para que esse dinheiro, esse recurso possa chegar nas mãos de quem precisam. De quem precisa. Um dos maiores problemas do nosso mundo é a desigualdade da distribuição de riquezas. 1%, né, a gente sabe isso, 1% das pessoas mais ricas do Brasil, elas controlam, 90% da riqueza do país. E vamos ser sinceros, a gente que está aqui hoje, eu acho que aqui não tem ninguém pobre, realmente pobre, assim, miserável. Talvez eu e você, nós façamos parte, talvez, dos 10% mais ricos do país. Você tem noção disso? Eu sei que para você não é rico, né? Porque o parâmetro que a gente tem é o Instagram. Mas, cara, 90% do povo do nosso país ganha muito pouco. Talvez tem gente aqui que faz parte dos 2% mais ricos do país. Se a gente não administrar bem, se a gente não for generoso no dar, a desigualdade vai continuar acontecendo. Então, gente, qual que é o grande lance? O que vai importar lá no final da vida é o seguinte: como você usou o dinheiro que Deus colocou na sua mão? Será que você transformou essa riqueza em algo maior? É isso que ele fala, né? Quem não é fiel no pouco não consegue ser fiel no muito. Você pegou essa grana e transformou ela em educação, conhecimento, sabe? Crescimento de outras pessoas, pesquisa científica. Será que você investiu, sabe, para que as pessoas se desenvolvessem? Eu estava lendo uma matéria semana agora, ontem, eu acho, do Bill Gates, né? Ele falou que ele prefere investir a grana dele em vacina do que em viagem para o espaço. E ele está certíssimo, é isso mesmo. Eu estou fazendo um curso, estou quase me formando esse ano agora. Uma especialização. E quem está bancando meu curso, não tem vergonha de falar isso, é uma outra pessoa, uma senhora que resolveu investir em mim. E aí a pergunta é, será que depois que eu me formar, será que se de repente eu vier a ganhar mais dinheiro por causa dessa formação, será que eu vou ter essa generosidade de investir na vida de outra pessoa, de alguém mais jovem do que eu? O Denzel Washington, por exemplo, ele é um cara que ele pagou a formação de um monte de atores negros. O cara lá que fez o Wakanda lá, né, o Pantera Negra, ele só pôde estudar porque o Denzel Washington pagou a formação dele. E de vários outros caras, atores negros.
Então é isso, você está entendendo? Se você, sabe, pode estudar, cara, investe em outra pessoa. Se você tem uma casa boa, use isso para acolher, para criar amizade, sabe? Para para que as pessoas tenham a sensação de cuidado. Se você tem um carro, transforma teu carro em gentileza, em serviço, camaradagem. Se você tem a chance de dar um presente para alguém, faz com que esse presente seja carinho, afeto, amor. Se você tem a chance de empreender num negócio, faz com que o salário que você vai proporcionar para outra pessoa vire esperança, vire dignidade, respeito. Os recursos estão aí para a gente fazer essa alquimia, entendeu? Dinheiro do jeito que agrada a Deus é aquele que gera amigos para a eternidade. Sabe, Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus se submeteu ao poder de Mamon, para que você não precisasse se submeter ao poder dele, para que você pudesse ser livre do poder dele. Por isso que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Então, gente, queria deixar a sugestão de 2 práticas espirituais, tá bom? E aí eu vou encerrar com isso. Primeira prática. Queria que você fizesse uma avaliação da tua vida. Será que você tem sido um cara meio materialista, ganancioso? Se isso tem acontecido, a minha sugestão é o seguinte. Vocês vão achar meio estranho, tá? Mas vai por mim que dá certo. Eu queria que você meditasse na tua morte. Os monges antigos, eles faziam isso de tempos em tempos. Eles paravam, cara, assim, deita, sabe, como se estivesse no caixão, e medita na tua morte. Fala assim, cara, o que aconteceria se eu morresse hoje? Só tem um porém só, se você é uma pessoa depressiva, né, não vai fazer isso, tá bom? Se você é depressivo, estou falando sério, se é depressivo, se você lida, né, com sentimentos, muitas vezes, ideias suicidas, não faz isso. É só se você é um cara materialista, um cara que só pensa no hoje. Minha sugestão é medite na tua morte. Entendeu? Agora, se você é uma pessoa depressiva, se você é uma pessoa, até nem tão depressiva, mas uma pessoa escapista, sabe? Que vive sonhando, né, com esse... minha sugestão é outra. Que você doe generosamente. Que você coloque no teu coração, assim, sabe? De doar dinheiro, sabe? Doar recurso. Generosamente. Não estou falando para você pegar uma coisa velha que você não quer mais, não é isso. É coisa boa, sabe? Você dá dinheiro mesmo. A ideia aqui é você estimular a alegria do dar. Jesus falou, é bem mais aventurado quem dá do que quem recebe. Então, se você é uma pessoa depressiva, eu queria que você experimentasse a alegria de oferecer alguma coisa para uma pessoa e ver essa pessoa feliz com a tua doação. Você vai ver como isso vai curar a tua alma muitas vezes. Tá bom? Lembrem-se que, e eu encerro com essa citação, Jesus era rico, mas ele abriu mão da riqueza que ele tinha e se fez pobre, para que através da pobreza dele você fosse rico. Que isso possa te incentivar a ser generoso.